para vocês e explicar a integração numérica voltada para a regra da quadratura. A nossa equipe é composta, né, Giovana Bittencourt, que sou eu que estou apresentando inicialmente, Graziele Moura, Letícia Souza e Rayana Anjos. Então, para começarmos, né, eu trouxe aqui uma introdução que explica essa questão da integração numérica, né, que é uma ferramenta que é fundamental em diversos campos, né, da matemática, da ciência, da engenharia, e permite a obtenção de soluções aproximadas para problemas de cálculo integral, onde não é viável ou não é prático encontrar uma solução analítica. Então, nesse contexto, quando a gente pensa na regra da quadratura gaussiana, é importante destacar como que essa técnica, né, ela é sofisticada e eficaz para calcular as integrais definidas com alta precisão. Eu vou explicar para vocês também no próximo slide essa questão do aprofundamento, né, da integração numérica, para que a gente entenda os conceitos básicos dessa integração, para que a gente possa, no final, realmente entender a regra da quadratura gaussiana. Então, como eu falei, a gente entendendo esses conceitos básicos, né, que, por exemplo, quando a gente se depara com uma função complexa que precisa integrar numericamente, e aí a gente divide o intervalo de integração em segmentos menores e aproximamos o valor da integral, somando as áreas desses segmentos, geralmente, né, a gente utiliza o método voltado para a regra do trapézio ou a regra de círculos. E quando a gente pensa na regra da quadratura gaussiana, é uma abordagem, né, um pouco diferente dessa que a gente está acostumada, voltada para a regra de Simpson ou a regra de trapézio, porque a regra da quadratura gaussiana, ela é um pouco mais sofisticada. Então, em vez de a gente aproximar a função por segmentos, essa técnica da regra da quadratura, ela seleciona, né, cuidadosamente e bem detalhadamente os pontos de amostragem dentro do intervalo de integração e pesos associados a esses pontos. Então, essa forma, esse modo, a gente consegue verificar, né, que com essa integral a gente consegue se aproximar cada vez mais do resultado. Então, a gente consegue um valor mais aproximado, um valor com mais precisão. Agora eu vou passar para a Letícia, que ela vai explicar como é que funciona a regra da quadratura gaussiana, explicar o passo a passo também para que vocês possam entender um pouco melhor. Bom, boa noite. Eu vou estar explicando como é que funciona o passo a passo de como a gente pode fazer uma integração numérica através da regra da quadratura gaussiana. Bom, a primeira etapa é escolher os pontos de amostragem de seus pesos. A primeira etapa seria basicamente selecionar esses pontos de amostragem dentro de um intervalo de integração. E quando não está dentro desse intervalo, a gente faz uma adequação para que eles se encaixem nesse intervalo. A regra da quadratura gaussiana utiliza os pontos específicos, chamados de nós, de quadratura, e associa eles a cada um a um peso correspondente. A escolha desses pontos e pesos é crucial para a precisão da aproximação da integral. Bom, o segundo passo é construir a fórmula da quadratura. Com os pontos e os pesos que é basicamente a comparação linear das avaliações das funções nos nós das quadraturas, ponderadas pelos pesos, e assim a fórmula é utilizada para calcular a aproximação da integral, que funciona de uma forma muito boa porque dá a sofisticação da aproximação dessa regra. Bom, o terceiro passo seria basicamente sobre a precisão da aproximação, que a regra da quadratura ela é conhecida pela capacidade de alcançar altos números de precisão com um número relativamente pequeno de pontos de amostragem, especialmente quando a função a ser integrada ela é suave ou bem comportada dentro desse intervalo de integração. Agora eu vou passar para a Rai para falar um pouco sobre as aplicações e as vantagens desse método. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Meu nome é Rayane, agora eu vou falar um pouquinho
sobre as vantagens e aplicações da regra da quadratura. Como foi citado anteriormente pelas meninas, a principal vantagem da regra da quadratura gaussiana é a capacidade de fornecer aproximações altamente precisas para integrais definidas, mesmo com um número limitado de pontos de amostragem, especialmente para funções suaves e bem comportadas. Outra vantagem dessa integração numérica é a eficiência computacional. Em comparação com outros métodos de integração numérica, como regra do trapézio, a quadratura gaussiana ela geralmente requer menos avaliações da função, tornando-a mais eficiente em termos computacionais. E aplicações diversas, como foi citado também anteriormente, ela é uma área ampla, né, que utiliza uma variedade de campos, incluindo física, engenharia, estatística e finanças. Sempre que a precisão na integração de funções é essencial, a gente utiliza a regra da quadratura gaussiana. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho sobre a sua aplicação, ser ampla e pode ser encontrada em diversas áreas, como, por exemplo, na área de física e engenharia. Em problemas de física e engenharia, muitas vezes é necessário calcular integrais definidas para determinar quantidades como área, volume, centro de massa, momento de inércia, entre outros. E a regra da quadratura gaussiana pode ser usada para aproximar essas integrais com alta precisão. Outra aplicação importante é no processamento de sinais e imagem. A gente sabe que esse campo é muito comum a gente encontrar problemas que requerem integração numérica para calcular estatísticas como média, variância ou correlação. Então, a regra da quadratura gaussiana pode ser empregada para obter resultados precisos. Em relação a finanças, em modelos financeiros, como na avaliação de opções ou na simulação de Monte Carlo, a simulação de Monte Carlo, para quem não sabe, é uma técnica matemática que prevê possíveis resultados de um evento incerto. Para análise de risco, a integração numérica é frequentemente usada. A regra da quadratura gaussiana pode melhorar a precisão desses cálculos. Além disso, temos a importante área, que é a ciência da computação. Em algoritmos que envolvem integração numérica, como em métodos de otimização ou em simulações computacionais, a regra da quadratura gaussiana ela pode ser uma escolha eficaz para garantir resultados precisos com custo computacional razoável. Agora eu vou passar um pouco para a Letícia, que vai explicar mais um pouco sobre essas aplicações. Bom, essa imagem ela representa as raízes dos coeficientes do intervalo de -1 a 1, de acordo com a quantidade de nós que serão aplicados, no caso, a quantidade de pesos que a gente vai multiplicar nossas raízes. Pode passar. Aqui a gente traz um exemplo de imagem e de fórmula que a gente pode aplicar. Nesse exemplo, a gente vai ter dois pontos que vão ser estudados para que a gente possa usar a regra da quadratura no intervalo de -1 a 1, onde a gente escolhe dois pontos que seriam os nossos pontos de amostragem, e a gente faz ele dentro da nossa função. E aí a gente multiplica pelo peso que a gente acha na tabela anterior. E assim a gente faz uma integração pelo método da quadratura gaussiana. Pode passar agora. Bom, aqui é um intervalo, um exemplo, é o mesmo exemplo, só que ele mais ampliado, onde a gente vê a função colocada como T1 e T2, aí a gente transforma ela para um intervalo de -1 a 1, que foi o que eu falei anteriormente, que quando a gente tem um intervalo que não é esse, a gente precisa transformar nesse intervalo conhecido. Daí a gente faz essa transformação e aplica basicamente da mesma forma que a gente aplicou o outro, depois que a gente tem esse intervalo. Depois que a gente está com a função transformada dentro desse intervalo.
o que se resume na transformação dentro dessa fórmula aí que está na tela. Pode passar, Grazi. E agora eu vou passar para a Grazi para ela falar um pouco sobre a aplicação dentro do Scilab. Olá, boa noite. Bom, então, passando aqui para essa parte mais prática de aplicações com relação ao Scilab e aplicação, uso da inteligência artificial, no caso, nós escolhemos o ChatGPT, mais à frente iremos falar mais sobre isso. Então, temos aqui 2 exemplos que foram escolhidos para que fizéssemos essa análise, também fizéssemos a execução dos códigos obtidos. E esses 2 exemplos são os seguintes. O primeiro é a integração numérica, no intervalo de -1 a 1, que é aquele intervalo conhecido, mencionado por Letícia, da função de x elevado à quarta vezes e elevado a x, que é elevado ao cubo, né, esse x. E tudo isso na variável x, né, dx. Isso para n igual a 3. N, né, referente aí a relação de pesos, né, que Letícia também tinha mencionado anteriormente. Na segunda, temos também uma integração, porém com intervalos diferentes. Temos aí para o valor de A igual a 1 e para o valor de B igual a 5. E a função ln de x mais o número de hora, né, elevado a x, e tudo isso na variável x, neste caso, para n igual a 2. Então, são integrações diferentes, com intervalos diferentes, funções diferentes e também pesos distintos. E o nosso objetivo, dentro dessas aplicações, é justamente utilizar o recurso da inteligência artificial, neste caso, escolhemos o ChatGPT, para que essa ferramenta ela elaborasse um código em Scilab que resolvesse ambas as integrações mostradas aqui. Então, para este primeiro exemplo, bom, o primeiro passo seguido foi que no ChatGPT, inicialmente, nós solicitamos a elaboração de um código em Scilab que resolvesse esta integração numérica pelo método de Gauss-Legendre, né, ou quadratura gaussiana. Então, como está colocado aí no slide, primeiramente escrevemos, né, lá, digitamos, melhor dizendo, no chat, solicitando, né, a elaboração do código, colocando as informações necessárias, né, que fossem ali entendidas pelo programa. Então, colocamos a função, um intervalo de -1 até 1, e os pesos, igual a 3. Em seguida, o passo seguinte foi testar esse código fornecido pelo ChatGPT no Scilab. E isso poderia ser feito no Scilab na nuvem ou no programa baixado. Nesse caso, nós colamos esse código obtido no próprio programa instalado no computador. Então, esse foi o código aqui em preto, fornecido pelo ChatGPT. E, em seguida, ao colocarmos ele para rodar, nós obtivemos aí um valor para esta integração numérica, que foi de aproximadamente 0,4439832. Mais à frente, eu mostrarei isso na prática, com o código executando aqui em tempo real. Ainda referente ao primeiro exemplo, o passo 3 é analisar se o procedimento feito no código elaborado pelo ChatGPT realmente é verídico. Por quê? Porque a inteligência artificial, hoje em dia, a gente precisa utilizar com moderação e com cuidado, porque não há uma garantia de que 100% aquela resposta esteja correta. Então, é necessário justamente compreender antes, né, como é que funciona o processo, e depois comprovarmos se realmente o resultado está coerente. Neste caso, comprovamos através de 2 ferramentas matemáticas para este exemplo, que foi o Wolfram Alpha e também elaborando uma planilha no Excel, utilizando as fórmulas, justamente seguindo aquele passo a passo descrito por Letícia anteriormente, nesse caso do intervalo de -1 até 1. Então, fizemos os cálculos e
constatamos que, de fato, o resultado obtido pelo código elaborado lá no ChatGPT realmente funcionou. Já em seguida, uma observação importante é que, depois de comprovado se realmente aquele resultado está coerente, é preciso ainda assim refinar e complementar o código com determinados comandos e funções que às vezes não são contemplados pelas respostas da inteligência artificial. Então, por exemplo, lá no ChatGPT, a gente tinha solicitado que o código também nos fornecesse o erro obtido. E ao analisar o código, no final, o comando dado pelo ChatGPT para indicar o erro não estava sendo válido, né? Dava dando sempre o valor de 0, ou então o próprio valor obtido na integração numérica. Então, a partir dessa análise, desse olhar, foi visto, então, que era necessário acrescentar alguns comandos, né? Primeiro, um comando de resolver integral de forma analítica, para daí, a partir desse comando da integral analítica, né? Integração analítica, ele poder calcular o erro, que seria aí o erro absoluto, que é a subtração do valor que tinha sido obtido da integração numérica pelo método da quadratura, isso menos o valor da integração analítica. Então, aí, de fato, foi uma fase em que foi preciso um acréscimo além do que tinha sido fornecido pelo ChatGPT. E aí, a partir desse acréscimo, aí foi possível constatar também um erro, que foi de 0,0519,503. Neste caso aí, deste exemplo 1. Então, foi preciso fazer também essa espécie de refinamento, justamente porque essas ferramentas, às vezes, podem cometer erros ou podem não ser ainda totalmente suficientes para o que nós precisamos. Em seguida, o segundo exemplo, que é também a integração numérica, como havia sido mencionado. Só que, neste caso, o procedimento ele vai ser análogo com relação ao passo a passo, né, de solicitar o ChatGPT a elaboração do código, testar o código no Scilab, verificar se realmente tem coerência em outros programas. Porém, é preciso mencionar, ressaltar, que, neste caso, o intervalo ele é diferente. Ele não é aquele intervalo de -1 até 1. Na verdade, é um intervalo de 1 a 5, ao invés de 5 a 1. E o peso, na verdade, é de valor 2, neste caso. Então, a gente precisa alterar isso na hora que a gente passa para o ChatGPT também, para que ele nos forneça também um código coerente. Que foi o caso. Então, também solicitamos ao chat, né, que ele elaborasse um código em Scilab que resolvesse essa integração numérica, especificamos o intervalo, a função. Também destacamos sempre aí que deveria ser feito pelo método da quadratura gaussiana para n igual a 2. E então, aqui à direita está o código fornecido pelo ChatGPT, e em seguida tem até uma opção no próprio ChatGPT de copiar o código na aba ali. Então, copiando esse código, né, e colando em seguida no programa do Scilab, então nós conseguimos também obter um valor para a integral, que foi de 12,63794. E em seguida também foi feito a espécie de comprovação dos resultados. Então, neste caso, utilizamos o GeoGebra para verificar, e também o mesmo procedimento anterior de fazer os cálculos como se fosse manualmente, porém automatizados no Excel, através das fórmulas, e realmente percebemos que os valores foram coerentes. E agora, então, mostrarei isso na prática, de como foi esse procedimento. Então, tivemos aqui o código, aqui foi colocado o texto, né, pedindo para que fosse resolvido. Em seguida, o ChatGPT nos forneceu o código em formato do Scilab. Então, mais abaixo,
solicitamos que ele também nos fornecesse o erro, porém, esse código aqui, ao colocar o erro, ele não estava sendo devidamente executado no Scilab. Então, foi justamente aquele passo do refinamento. Então, feito isso, eu passei aquele código ali, que pode ser observado aqui, que foi dado pelo ChatGPT, esse código inicialmente. Vim aqui para o SciNotes, né? Antes de executar, adicionei essa parte aqui da integração analítica do erro, como eu mencionei. E agora, se colocarmos para executar aqui no próprio programa, nós conseguimos ver. Aí conseguimos ver exatamente aqui o resultado da integração e também o erro. Em seguida, agora, podemos fazer o mesmo para este caso aqui, que foi a outra função, a outra integração. Então, o chat também nos forneceu o código, mas também foi necessário fazer os devidos ajustes, justamente para identificar, né, saber qual o erro, porque a partir do erro também conseguimos identificar a precisão, como foi mencionada antes. Então, aqui, dentro deste código que foi dado pelo ChatGPT, então adicionei aqui o comando para resolver a integração analítica, a função, e também a função para calcular o erro. Então, copiando aqui. E colocando aqui na aba para executar no console. Nós obtemos aqui os valores, aqui o resultado, e aqui, em seguida, mais abaixo, o erro. A mesma coisa, o mesmo procedimento também seria feito se fosse feito no Scilab na nuvem, né? No Scilab on Cloud. Mas, neste caso, como temos o programa já instalado, achamos melhor de fazer diretamente nele. E só a nível de conhecimento também, aqui foram a planilha desenvolvida, onde inserimos as fórmulas, os valores referentes, para que, então, conseguíssemos realmente comprovar de que esses cálculos, esses códigos, na verdade, elaborados pelo ChatGPT, realmente eram verídicos, né? Estavam realmente coerentes. Então, retornando aqui à apresentação, passamos, então, para a Letícia, a respeito da conclusão. Bom, como podemos ver na nossa apresentação, a regra da quadratura gaussiana é uma ferramenta poderosa e versátil para a integração numérica. Oferece uma abordagem precisa e eficiente para calcular as integrais definidas e a sua capacidade de alcançar resultados totalmente precisos atualmente indispensável em muitas áreas da engenharia, como o Rai falou aqui, em suas diversas aplicações. Então, ela contribui significativamente para a análise e a solução de uma ampla gama de problemas matemáticos práticos. Então, foi isso a nossa apresentação. Eu queria que é referente a essa importância, né, que a gente precisa sempre salientar da junção da inovação da tecnologia, né? Porque como o Grazi explicou super bem aí, e caso vocês tenham dúvida, também pode perguntar que a gente tenta solucionar. Mas o quanto que o uso da tecnologia, do ChatGPT, do Scilab, o Wolfram Ralph, enfim, várias ferramentas foram essenciais para a gente chegar num bom desenvolvimento do trabalho, né? Então, antigamente a gente não tinha essa facilidade, né? E hoje a gente consegue utilizar isso como um ponto positivo nesse momento, tanto como estudante, como também como futuros engenheiros e engenheiras. Obrigada a todos que assistiram a gente até aqui. Qualquer dúvida, pode procurar